Lição 134 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Que eu perceba o perdão tal como é. Comentário. Tenho falado ocasionalmente sobre a natureza sinfônica do texto, no qual Jesus introduz, reintroduz e desenvolve seus temas da salvação. O mesmo pode ser dito sobre o livro de exercícios. Com certeza, sua estrutura difere do texto, mas, conforme você lê as lições, pode reconhecer sua organização sinfônica. Temas introduzidos, discutidos, descartados e depois trazidos de volta para serem desenvolvidos ainda mais profundamente. Essas próximas 3 lições ilustram essa estrutura, pois são centradas em um tema que vimos nas lições de 68 a 72, o plano do ego para a salvação. Esse plano, citado no texto como o plano de perdão do ego, consiste de agarrar-se às mágoas. Como uma introdução à lição 134, deixem-me revisar esse plano engenhoso. A estratégia do ego pede que tornemos real o pensamento de pecado da mente e depois nos convençamos de que nossa culpa é tão horrível que nunca poderá ser vista, para que o terror não exploda em nossos corações. Em outras palavras, o pecado leva à culpa, que por seu lado exige punição. O ego, portanto, estabelece a, entre aspas, realidade dolorosa do pecado e nos diz que se nós permanecermos dentro da mente e confrontarmos sua culpa, vamos cair direto na fúria de um Deus furioso, determinado em nos destruir, recuperando a vida que roubamos dele. O ego nos aconselha que a única maneira de podermos ser salvos do nosso pecado é negar sua presença e projetá-lo, fazendo-nos acreditar que ele, o pecado, agora existe em um corpo, quer seja o corpo de outra pessoa ou o nosso próprio, é irrelevante do ponto de vista do ego, enquanto o pecado é percebido fora da mente. A definição do ataque: quer seja o corpo de outra pessoa ou o nosso próprio, é irrelevante do ponto de vista do ego, enquanto o pecado é percebido fora da mente. A definição do ataque. Incidentalmente, quando projetamos o pecado em nossos próprios corpos, chamamos o ataque de doença. O tema da lição 136. A doença é uma defesa contra a verdade. A lição 134 começa com uma discussão do plano do ego de ver o pecado como real, mas em outra pessoa. No panfleto A Canção da Oração, Jesus chama essa dinâmica de ataque justificado de perdão para destruir, como o leitor pode se recordar. Citação. Revisemos agora o significado do, entre aspas, perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica e esse curso parece basear a salvação num capricho. Comentário. Nós começamos com nossa miserável pecaminosidade, acreditando que existimos à custa de Deus. Como já expliquei, o pecado que merece a culpa não é realmente o assassinato de Deus e a crucificação do seu Filho, mas nosso próprio egoísmo interesseiro, que assume tais proporções monstruosas que acabamos dizendo, abre aspas, eu quero que minha individualidade e necessidades especiais sejam atendidas, e não me importo com o custo.
mesmo que isso implique em destruir um outro, ou até mesmo um outro, com O maiúsculo. Eu alegremente faço isso para existir. O sacrifício do amor é um preço pequeno, na verdade, para se pagar pela sobrevivência do meu ser especial. Fecha aspas. Esse é o pecado que nós negamos e, projetando-o para fora, afirmamos que está em outra pessoa. Se isso for verdade, como a percepção certamente testemunha, eu sou inocente e os outros merecem julgamento. Assim, nós dizemos aos nossos relacionamentos especiais, abre aspas, você, o objeto da minha ira justificada e íntegra, merece ser punido, fecha aspas, para enobrecer a mim mesmo ainda mais e reforçar minha inocência autoproclamada, assumo um manto de espiritualidade, afirmando que, apesar do pecado, na bondade do meu coração misericordioso, eu ofereço perdão e absolvição. Assim, minha ira justificada é sacrificada para servir a uma verdade espiritual, entre aspas, mais elevada. Esse, então, é o perdão para destruir. Eu perdoo você, ainda que seus pecados não mereçam isso. Eles, portanto, não são perdoados, mas condenados. Como Jesus explica, citação, enquanto o consideras como uma dádiva que não é devida, ele não pode deixar de sustentar a culpa que queres, entre aspas, perdoar. O perdão não justificado é ataque. E isso é tudo o que o mundo jamais poderá dar. Ele perdoa os, entre aspas, pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram. E assim, eles não merecem o perdão que ele lhes dá. Esse é o falso perdão que o mundo emprega para manter vivo o senso de pecado. Texto, capítulo 30. Comentário. Em A Canção da Oração, Jesus afirma o mesmo ponto, mas ainda mais fortemente. Citação. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga onde deveria abençoar, uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. A benignidade do perdão é obscurecida, a princípio, porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. O que deveria curar é usado para ferir, porque o perdão não é querido. A culpa passa a ser salvação, e o remédio para ela parece ser uma alternativa terrível para a vida. Canção da Oração, capítulo 2. Comentário. Antes de podermos aprender o significado do verdadeiro perdão, precisamos primeiro entender a versão distorcida do ego, que é o motivo pelo qual a lição começou como começou. Jesus continua agora com sua mensagem de perdão, a bênção do Espírito Santo, que substitui a maldição do ego. Citação. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. Comentário. A palavra perdão, aparece com pouca frequência num curso em milagres e é um sinônimo de forgiveness, perdão. Seu uso frequentemente é determinado pela métrica. Pardon tem 2 sílabas e forgiveness 3. Idênticas em significado, as palavras, portanto, são usadas de forma intercambiável. No perdão para destruir,
eu perdoo o que acredito ser verdadeiro, seu pecado. Eu sei que você é o pecador porque eu existo. Minha existência como um indivíduo único e separado foi pecaminosamente alcançada à custa de Deus, uma vez que a individualidade e a unicidade não podem coexistir. Portanto, destruí Deus para que eu pudesse viver, e minha existência prova que a perfeita unicidade é uma mentira. O próprio fato de eu pensar estar aqui, portanto, existindo em um corpo com uma personalidade, significa que não apenas eu sou um indivíduo, mas um pecador, cujo pecado é palpavelmente real, assim como meu corpo percebido. A defesa do ego contra a culpa, que inevitavelmente se segue à minha crença no pecado, é uma projeção. O pecado não está em mim, mas em você. Essa é a verdade do ego, para não ser negada. No entanto, somos ensinados nessa lição, e em outros lugares também, que não podemos perdoar um pecado que acreditamos ter realmente ocorrido. Mas o pecado que vemos como um pensamento equivocado de percepção, o produto de uma escolha equivocada pela separação, tudo que é perdoado pela correção do erro na mente. Nós falamos aqui, a propósito, apenas de um erro que julgamos merecedor de condenação. Todos nesse mundo fazem coisas a partir do sistema de pensamento da mente errada. De fato, simplesmente respirar é um produto do sistema de pensamento original de separação e necessidade. O ponto não é que deveríamos nos sentir culpados por respirarmos, mas que olhemos para o equívoco de condenarmos outra pessoa pelo que julgamos ser pecaminoso. Ver o pecado como uma ilusão significa que ele não tem efeitos. Quando acreditamos que fomos feridos pelos outros e demonstramos nossas feridas como prova dos seus pecados de insensibilidade, negamos o amor, etc., dizemos a eles que seus pecados tiveram um efeito e que são, portanto, reais. O verdadeiro perdão, assim, é impossível e o ego se regozija mais uma vez em triunfo. Jesus descreve essa dinâmica de ataque na forma de doença, designada a provar a culpa de outra pessoa e, assim, não merecedora de perdão. Citação: Tu, doente e sofredor, representa apenas a culpa do teu irmão, o testemunho que envias para que não seja possível ele esquecer os males que te infligiu, dos quais juras que ele nunca escapará. Esse retrato doente e triste tu aceita, se apenas servir para puni-lo. Os doentes não têm misericórdia para com ninguém e buscam matar por contágio. A morte lhes parece um preço fácil a ser pago, se eles puderem dizer, abre aspas, contempla-me, irmão, em tuas mãos eu morro, fecha aspas. Pois a doença é o testemunho da sua culpa e a morte quer provar que os seus erros não podem deixar de ser pecados. O retrato amargo e desolado que enviaste ao teu irmão, tu contemplas com amargura. E tudo o que ele mostrou ao teu irmão, tu acreditaste, porque testemunhou a culpa nele, que percebeste e amaste. Texto, capítulo 27. Citação: A verdade é a criação de Deus, e perdoá-la nada significa. Comentário: Isso é assim porque você perdoa uma ilusão ou um equívoco, e não existem equívocos no céu. O amor não precisa ser perdoado, apenas aceito.
pois é a rejeição do amor que o ego julga alegremente como pecaminosa. Quando você recusa amor, empurra Jesus para longe ou constrói uma cobertura contra alguém, seu ego pula para frente e grita, entre aspas, pecado. Então vem a culpa, que você nega por projetá-la em outra pessoa, atacando ainda mais. No entanto, empurrar o amor para longe não é um pecado, mas apenas o louco resultado do medo de perder sua individualidade e especialismo. Mais uma vez, não é um pecado que merece ser punido, mas um equívoco que precisa de correção. Citação: toda a verdade pertence a Ele, reflete as suas leis e irradia o seu amor. Isso precisa de perdão? Como podes perdoar àqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? Comentário: o reflexo das leis de Deus nesse mundo é o perdão, que reconhece que ilusões não são a realidade e, portanto, só elas precisam ser perdoadas. Deus e Cristo não precisam, nem nossos irmãos, como são na verdade, pois perdoamos apenas a projeção do nosso pecado em outra pessoa. Assim, não é a outra pessoa que precisa de perdão, mas nós mesmos, por projetarmos nosso desejo equivocado de que o pecado seja real. Jesus nos pede para olharmos para nossos irmãos através dos seus olhos, aprendendo que nossos equívocos não tiveram efeitos no impecável e eternamente benigno Filho de Deus. Citação: o Filho de Deus é perfeito, ou ele não pode ser o Filho de Deus. Tampouco o conhecerás, se pensas que ele não merece escapar da culpa em todas as suas consequências e suas formas. Não existe nenhum outro modo de pensar nele, a não ser esse, se quiseres conhecer a verdade sobre ti mesmo. Pai, eu te dou graças pelo teu Filho perfeito, e, na sua glória, eu verei a minha. Eis aqui a alegre declaração de que não existem formas de mal que possam prevalecer sobre a vontade de Deus. O feliz reconhecimento de que a culpa não teve sucesso no teu desejo de fazer com que as ilusões fossem reais. E o que é isso, senão uma simples declaração da verdade? Texto, capítulo 30. Citação: a tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Em outras palavras, eu perdoo o que você não fez. Comentário: em outras palavras, eu perdoo o que você não fez. Mais uma vez, não estamos nos referindo a comportamento. Lembre-se de que um curso em milagres ensina que a percepção não é objetiva, pois eu olho para você através dos olhos ou do ego ou de Jesus. Se for com o ego, tenho que atacar, porque isso é tudo o que o ego faz. Se for com Jesus, no entanto, entendo que o que ataco em você é uma projeção do que não quero ver em mim mesmo, uma ilusão, tanto quanto o que vejo em você. Tem que ser assim, uma vez que ideias não deixam sua fonte, seus pecados são os meus são os seus. E, portanto, perdoo uma ilusão, por trás da qual está oculta a verdade imutável do Filho de Deus. Citação: não te esqueças, então, de que os ídolos têm que manter oculto o que tu és, não da mente de Deus, mas da tua própria. Texto,
capítulo 30. Citação: concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Comentário: de forma importante, Jesus não está dizendo que deveríamos negar o que os nossos olhos veem. Nesse mundo, as pessoas fazem coisas irracionais, porque estar no mundo é uma coisa irracional. Lembre-se de que Jesus está falando sobre interpretação. Nossa interpretação, o que acreditamos ser fato, é a de que as pessoas são más pelo que fazem, e nós demonstramos seu pecado através do nosso ser ferido. Essa interpretação precisa ser modificada, não o que os nossos olhos físicos contemplam. Assim, voltamos à questão central: qual professor vamos escolher para nos instruir a perceber o mundo? Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, do modo como tu te consideras. Comentário: esse não é o ser com o qual nos identificamos como um corpo ou personalidade. Jesus fala apenas sobre o que o tomador de decisões tornou real na mente. Eu sou um pecador miserável, culpado de destruir o amor do céu e crucificar Cristo, e mereço punição. O plano do meu ego para escapar dessa carga terrível é apontar alguém ao meu lado como pecador. Como uma lição posterior do livro de exercícios diz, abre aspas, assim o específico foi feito, fecha aspas, livro de exercícios, página 161. Nós fizemos um mundo de especificidade que enchemos de pessoas que iriam se tornar nossos bodes expiatórios, para que vejamos o pecado nelas e não em nós mesmos. No entanto, o que vemos reflete para nós o que não queremos ver, mas já tornamos real em nossas mentes. Citação: por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano. Comentário: perdoar você é parte do plano do ego para negar minha pecaminosidade, vê-la em você, mas ignorá-la e assumir o manto santo da espiritualidade. Em meu estado de, entre aspas, santidade avançada, eu perdoo e até amo, não importando quanto você tenha agido mal em relação a mim ou a outros com os quais me identifico. Essa abordagem significa que nós secretamente queremos que as pessoas se comportem de forma abusiva, que nos traiam e rejeitem, para que possamos adotar essa postura mais santo do que ti, nos elevarmos acima da nossa miséria e olharmos para baixo, para os pecadores, dizendo, abre aspas, você é uma pessoa miserável, mas com o amor de Jesus em meu coração, eu o perdoo, fecha aspas. Assim, somos aparentemente perdoados e os outros condenados, embora na superfície isso se pareça com o perdão. Citação: pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Comentário: o perdão, nesse sentido, é um subterfúgio, outra forma de atacar, no entanto, parecendo que é amoroso. É por isso que o perdão para destruir é um termo tão descritivo. Não particularmente bonito, mas expressando bem o propósito oculto do ego. Deus vai destruir você, o pecador que roubou dele, e eu sou perdoado. Portanto, eu vou para o céu e você para o inferno.
Em palavras que já vimos, Jesus pinta um retrato cauterizante dos nossos motivos secretos em relação àquele que acusamos de pecado. Citação: seguras um retrato da tua crucificação diante dos seus olhos, de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu, com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o ao inferno. No entanto, isso está escrito no inferno e não no céu, onde estás além do ataque e comprovas a sua inocência. Texto, capítulo 27. Citação: ele, o perdão para destruir, diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, o desprezível como bom. Comentário: outra forma assumida pelo perdão para destruir é ser, entre aspas, abençoadófilo. O estado de ver o mundo como maravilhoso, repleto de pessoas boas fazendo coisas boas. Com certeza, esse estado afirma: todos fazem algo errado de vez em quando, mas existe tanto amor e espiritualidade aqui, uma presença palpável de Deus, que tudo é uma parte miraculosa, ainda que inescrutável, do plano do nosso Criador. A verdade, no entanto, é que não há nada maravilhoso aqui. No céu, sim, mas o que pode ser maravilhoso sobre a crença de que destruímos Deus, fugimos de casa e nunca vamos achar o caminho de volta? E mesmo que pudéssemos, o céu estaria perdido, ou pelo menos nosso retorno estaria barrado. Jesus, então, descreve um dos estratagemas mais sutis do ego para defender nossa crença real e secreta no pecado, por pintar suas projeções com uma face feliz e inocente. Quer seja alguém cometendo um crime hediondo contra nós, que vamos ignorar, ou simplesmente o mundo em si mesmo. É essencial que falemos francamente, abre aspas, o mundo foi feito como um ataque a Deus, fecha aspas, Livro de Exercícios, página 3. É essencial que falemos francamente, abre aspas, o mundo foi feito como um ataque a Deus, fecha aspas, Livro de Exercícios. E o ataque é a sua natureza. Ideias não deixam sua fonte, e o pensamento de ataque original de separação nunca pode deixar a mente, apesar da sua projeção na forma. O mundo permanece para sempre unido à sua fonte, em unidade com o pensamento de ataque na mente. Portanto, o medo, o ódio e o ataque são características definidoras desse mundo, enquanto o amor, a paz e a vida eterna definem o céu. Não existe nada intermediário, nenhuma transigência entre a ilusão e a verdade. O melhor que podemos fazer aqui, uma grande coisa, no entanto, é desfazer nossa crença na realidade do mundo, o propósito do perdão. Citação: desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar. É apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável, na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado por outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. Comentário: nós tornamos o pecado real.
e agora tentamos ignorá-lo ou negá-lo, em nós mesmos, em outra pessoa ou no mundo como um todo. Uma vez que a mente errada consiste de pecado e ideias não deixam sua fonte, o universo físico, como uma projeção do pecado, também é um lugar de pecado, assim como o lar do ataque. O que é o pecado, além de uma declaração de que eu existo e Deus foi destruído, honrando meu desejo de individualidade, especialismo e preenchimento das minhas necessidades egoístas à custa de outros? Assim, o pensamento pecaminoso que nós nutrimos dentro de nossas mentes é o pensamento que governa o mundo. Um curso em milagres nos ajuda a dar um passo atrás, com Jesus guiando nossa visão, e ver. Só então poderemos sorrir gentilmente e dizer que as ilusões não são verdadeiras, dessa forma desfazendo o que nunca foi, a essência do perdão. No entanto, não podemos desfazer o que acreditamos estar aqui se não reconhecermos que acreditamos que isso está aqui. Experimentar a nós mesmos em um corpo reflete a crença de que o pecado é real. Sem olharmos para isso, o pecado vai permanecer real para sempre, e o perdão, uma insensatez excêntrica e ameaçadora à verdade. Citação: a culpa não pode ser perdoada. Se pecas, a tua culpa é eterna. Comentário: a culpa vai permanecer enquanto você acreditar que o seu pecado é real. Portanto, enquanto você desejar ser um indivíduo separado, autônomo e independente, precisará acreditar que sua culpa merece punição e seu pecado está além do perdão. Citação: aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro, por si mesmos, pelo que pensam terem feito, e mais uma vez por aqueles que os perdoam. Comentário: se você tiver feito algo terrível contra mim, vai se sentir culpado. É assim que você é primeiro escarnecido e condenado. A crença no seu próprio pecado, que o meu sofrimento atesta, lhe diz que você não merece ser perdoado. Em segundo lugar, se eu protesto que o amo e o perdoo, o visito na prisão, por exemplo, e lhe digo que criança maravilhosa de Deus você é, parte de você vai se sentir ainda mais condenada e escarnecida, conforme eu olho de cima de você de forma condescendente, concedendo em perdoar um pecador tão miserável. Não pode haver amor nessa prática, na qual, citação, uma pessoa, entre aspas, melhor, se digna a rebaixar-se para salvar uma, entre aspas, mais baixa, daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e contudo desprezar? E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como o Filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade? Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia. Isso é morte. Canção da Oração, página 2. Comentário: Jesus volta agora ao perdão verdadeiro. Citação:
É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são, um profundo alívio para aqueles que o oferecem e uma bênção serena aonde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso, e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. Comentário: se você ler esse parágrafo cuidadosamente, vai perceber que Jesus está lhe dizendo para não ser, entre aspas, abençoadófilo. Abre aspas, não negue o pecado, fecha aspas. Ele nos diz: olhe para ele, entre aspas. Reúna as ilusões e as deposite, entre aspas, aos pés da verdade. Jesus, então, articula o princípio básico do seu curso de trazer a escuridão da ilusão à luz da verdade. Trazendo a ilusão do pecado a ele, nós nos unimos ao seu riso gentil, o pequeno riso no qual deixamos o instante santo, unidos aos nossos irmãos, junto com ele. Texto, capítulo 27. Totalmente implicado aqui está o ato de tomarmos cuidado para não pularmos degraus. Trazer as ilusões à verdade significa olhar para elas, não jogar os pensamentos equivocados em um saco, amarrando-os em um pacote que levamos a Jesus, magicamente esperando que ele então os tire de nós sem termos que lidar com eles nós mesmos. Em vez disso, Jesus nos impele a examinarmos o ódio, julgamento e egoísmo em nossos corações, como vemos nessas linhas importantes que já citamos. Citação: podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo, sem a necessidade de que o erguesses à tua consciência por ti mesmo. Texto, capítulo 13. Comentário: nós precisamos fazer nossa parte para permitir que Jesus faça a dele. Quando o fizermos, essa passagem da lição de hoje vai fazer sentido perfeito para nós, e o processo do perdão vai realmente ser iluminado, acompanhado pelo riso gentil que nos eleva além do mundo e para o coração de Deus. Citação: o perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Comentário: quando você olha para o pecado através dos olhos de Jesus, olha diretamente através dele para a verdade. Jesus não quer dizer para fingirmos que não existe nada lá, mas que, conforme você olha com ele para a ilusão do julgamento, vai olhar além dele. Em vez de negar o que o seu corpo ou o de outra pessoa fez, você muda sua interpretação sobre o corpo por mudar de professores. O que parecia ser uma sólida parede de granito, a crença no pecado, se torna um fino véu que não pode impedir a luz de brilhar além dele, agora claramente vista. No entanto, você não vai ver se olhar através dos olhos do julgamento. Apenas a visão do perdão rompe o véu. Citação: a visão ou o julgamento são a tua escolha, mas nunca ambos. Texto, capítulo 20. Comentário: em resumo, você olha para os seus julgamentos e crença no pecado, percebendo que eles não são o que você pensava. Suas formas diferentes, aparentemente maiores ou menores, vão desaparecer em sua própria nulidade, conforme a luz do perdão liberta você.
Citação: ele olha a mentira, mas não é enganado. Comentário: o perdão e o milagre olham para as mentiras da destruição e devastação, mas não são enganados por sua realidade aparente. Citação: um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Livro de Exercícios, página 13. Comentário: qualquer coisa de que eu acuse a mim mesmo ou a você não tem nenhum impacto sobre o nosso ser, um em Cristo e no amor de Deus. No entanto, não posso conhecer sua unicidade até perceber que você e eu também somos um na mente dividida, compartilhando o sistema de pensamento insano de separação e ataque, e a correção sã do perdão e do milagre. Um professor mente, outro professor, o Espírito Santo, vê o reflexo da verdade. Citação: não atende aos gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos e lhes diz apenas, abre aspas, meu irmão, o que pensas não é a verdade. Fecha aspas. Comentário: esse tipo de declaração, entre aspas, meu irmão, o que pensas não é a verdade, é encontrado através de todo o texto, livro de exercícios e manual, em formas diferentes. É-nos dito, por exemplo, citação: Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. Texto, capítulo 10. Tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado. Mas um equívoco não é um pecado, nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Manual dos Professores, página 18. Comentário: não faz sentido que Jesus nos diga, entre aspas, meu irmão, o que pensas não é a verdade, até sabermos o que pensamos. Isso não pode ser enfatizado o suficiente. Precisamos estar cientes da nossa crença em que o pecado da separação é real. Eu existo porque pequei, mas nego sua presença por percebê-lo em você. Assim, estou firmemente decidido, literalmente, a provar que todos em minha vida são os pecadores e merecem julgamento. Dessa forma, nossos olhos penetrantes e honrados procuram o pecado e a culpa nos outros para atacá-los. Citação: os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando seu patrão os chama para servi-lo. Pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com os seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Texto, capítulo 19. Comentário: nós identificamos esses mensageiros famintos de medo por olharmos para dentro, com Jesus ao nosso lado, dizendo: meu irmão, o que você pensa sobre si mesmo e os outros não é verdadeiro. Citação: a força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. Comentário:
A honestidade no perdão vê a verdade sobre o ego. Uma vez que seu sistema de pensamento é pecado e ódio, é isso o que acreditamos sobre nós mesmos. Assim, a honestidade olha além do que acreditamos ser a verdade, para a verdade real. Ilusões são ilusões, minhas ilusões. Lembre-se dessa linha frequentemente citada. Citação: o segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Texto, capítulo 27. Citação: é por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois, se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. Comentário: é por isso que o foco do Um Curso em Milagres está no relacionamento especial, pedindo a ajuda de Jesus para olhar para essa pessoa de forma diferente, o que significa nossa disponibilidade de olharmos para nós mesmos de forma diferente. Mantenha em mente que não podemos ignorar o que não está lá, até primeiro reconhecermos que nós realmente acreditamos que isso está lá. Olhando além, ignorando os pecados do nosso irmão, estamos olhando além dos nossos próprios, uma vez que eles são um. O perdão, portanto, se torna a chave que abre a porta através da qual passamos para o mundo real e além dele para o céu. Esse próximo parágrafo importante nos provê uma forma prática de direcionarmos nosso dia. Citação: há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é um auto-engano. Ao invés disso, pergunta, entre aspas, eu me acusaria por fazer isso? Comentário: o, entre aspas, me que eu acuso não é o ser que penso que sou, pois eu acuso a mente, na qual repousa a crença no pecado. É essencial que eu entenda o custo tremendo para mim de acusar você de qualquer coisa, significativa ou insignificante, pois quando o faço, acuso a mim mesmo do mesmo pecado. Isso significa que sou eu que sou condenado, não você. A ideia do pecado nunca deixou sua fonte na minha mente. Além disso, eu coloquei você no meu sonho para que eu pudesse escapar da carga terrível do pecado. Portanto, em minhas acusações, eu dei a mim mesmo uma dádiva maravilhosa, se eu apenas pedir ajuda a Jesus para ver que não estou acusando você, mas a mim mesmo. Meus julgamentos sobre você, então, são salas de aula que me permitem expor o plano do ego por reverter o seu curso, recordando o pecado que eu projetei em você. Essas lições, portanto, me ajudam a ver a sutileza do ego e manter o pecado, mas sem que eu tenha consciência de que ele está na minha mente. O ego me capacitou a manter minha existência individual e especial, mas magicamente culpar outra pessoa que vai pagar o preço do sacrifício em vez de mim. Portanto, parece que eu tenho o bolo de separação do ego e o aprecio também.
Apesar disso, sou eu que pago o preço, e é insano acreditar que eu poderia sofrer alegremente com o efeito do pecado de outro, que é um pecador pior do que eu. A insanidade do sistema do ego é que todos nós sofremos alegremente, como vítimas inocentes, até e incluindo nossa morte, enquanto pudermos dizer. Citação: Contemple-me, irmão, em tuas mãos eu morro. Texto capítulo 27. Comentário: nós não apenas vemos a crueldade do plano do ego, mas sua insanidade. Em acréscimo, isso não funciona nem nos torna felizes. No entanto, esses relacionamentos, tão cheios de julgamento e ódio, podem se tornar amorosas salas de aula quando mudamos de professores. Essa mudança capacita Jesus a nos ensinar como transformar o ataque em um apelo por ajuda e um pedido de amor. Texto capítulo 12. Um pedido que existe igualmente em todos nós. Um apelo que o Espírito Santo não pode deixar de responder se o convidarmos. Citação: dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos do que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse, e como é na verdade. Comentário: a verdadeira alternativa não é o matar ou ser morto do ego, ou você ou eu sou o pecador. Um vive e outro morre. Ou você ou eu sou o pecador. Um vive e outro morre. Nossa escolha significativa é: qual professor eu quero? O uso que Jesus faz da palavra mente aqui é importante, pois isso me diz que o problema não é o meu corpo, mas o sistema de pensamento que eu escolhi. A culpa não está em você como um corpo, nem em mim. Está na minha mente, onde eu a coloquei. Por ter colocado a culpa lá, posso mudar minha mente sobre ela. Essa é a única maneira de podermos ficar realmente livres dela. Citação: só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Comentário: o perdão nos traz ao mundo real, a porta além da qual está o próprio céu. Embora seja em si mesmo uma ilusão, o perdão permanece entre as ilusões do ego e a verdade de Deus. É a ilusão que fiz que desfaz a crença em todas as outras. Em uma passagem que vimos parcialmente, lemos, citação: o perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. O perdão é um símbolo também, mas como símbolo da sua vontade apenas, não pode estar dividido. E assim, a unidade que ele reflete vem a ser a sua vontade. É a única coisa que ainda está em parte no mundo, e mesmo assim é a ponte para o céu. Esclarecimento de termos, página 3. Comentário: o perdão, portanto, é o reflexo da verdade, desfazendo as mentiras do pecado e separação que iriam condenar. Uma vez desfeitos, eles desaparecem na verdade que espera por nós, além do mundo real, a adorável porta do céu, na qual a unicidade do nosso ser
é restaurada finalmente a nossa consciência. Citação. Através dessa ponte, tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Comentário. Nessa passagem, a ponte é o perdão. Em outro trecho, é o Espírito Santo ou o mundo real. O uso que Jesus faz dos símbolos é flexível, mas seu conteúdo de trazer as ilusões à verdade permanece consistente. Aqui, o perdão faz uma ponte sobre a brecha entre as ilusões do ego e o mundo real. Citação. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu, e agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Comentário. Agora temos a esperança verdadeira na qual escapar se torna um pensamento significativo. No plano do ego, escapar significa esconder nosso pecado, mas vivenciando-o em outro, dessa forma acreditando que estamos livres dele. O escapar verdadeiro desfaz a crença da mente no pecado, que é o início do sonho, e o perdão é o meio gentil de Jesus de nos despertar dos pesadelos do ego, como nos recordamos. Citação. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte ao invés de temê-la. Um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. A vontade de Deus é que ele espere gentilmente e com alegria, e deu-lhe o meio para despertar sem medo. Texto, capítulo 27. Comentário. Mais uma vez, o meio feliz e gentil é o perdão, nossa única esperança duradoura de escapar do sonho do ego, de ódio e medo. Citação. Ele não tem que lutar para se salvar. Não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. O seu passo é leve e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa uma estrela para trás, para indicar o caminho àqueles que o seguem. Comentário. Esse também é um parágrafo importante. Nós acreditamos que temos que lutar contra o pecado, o que significa lutar contra a hostilidade em outras pessoas, práticas injustas no mundo ou os pecados dos nossos próprios corpos. Muitos sistemas religiosos, por exemplo, ensinam seus seguidores a lutarem contra o pecado em si mesmos, desejos por sexo, comida ou qualquer forma de prazer. Assim, o pecado é localizado no corpo, não na mente. E quer o pecado esteja localizado no seu corpo ou no meu, estamos justificados em lutar contra ele. Essa necessidade de se opor ao pecado está enraizada na crença inconsciente de que o pecado está na minha mente. Eu matei e vou continuar a matar para preservar minha existência. Eu projeto esse pensamento de assassinato e o vejo em você, transformando-o à minha própria imagem e semelhança.
Assim, eu ouço você dizer que para preservar a si mesmo, precisa me matar. Agora estou justificado em me defender, o que é o tema principal da próxima lição. Entre aspas, se eu me defendo, sou atacado. Livro de Exercícios, página 135. Eu, a face da inocência, não tenho outra escolha além de lutar para preservar minha existência, uma justificativa para o ataque, que vimos Jesus descrever. Citação. Esse aspecto pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. Texto, capítulo 31. Comentário. Assim, estamos lutando continuamente contra o pecado, contra os poluentes do mundo, por exemplo, para protegermos nossos corpos físicos, contra as coisas terríveis que as pessoas fazem contra nós, para protegermos nossos corpos físicos, ou contra o pecado que acreditamos estar dentro de nós, precisando ser rígidos, estritos e disciplinados para estarmos em guarda contra os pensamentos e comportamentos pecaminosos. Tudo isso cai lindamente dentro do plano do ego, porque torna o pecado real, o que estabelece a realidade do ser separado, que precisa ser defendido por uma vida de luta e batalha. Na primeira regra para a decisão, Jesus diz, entre aspas, não lutes contra ti mesmo. Colocando em itálico para enfatizar, texto, capítulo 30. Em outras palavras, esteja consciente do seu ego, mas não lute contra ele. Não apenas você não precisa lutar contra os pensamentos egóicos de outra pessoa, Jesus aconselha, mas também não precisa lutar contra os seus próprios. No manual, ele se refere a isso como pensamentos mágicos e esclarece a importância de como lidamos com essas tentativas ilusórias e mal adaptadas de preservar nossa identidade egóica. Citação. Como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la. Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venham a ele. Que ele se lembre, então, de que não é isso o que quer ensinar, já que não é isso o que quer aprender. Manual dos Professores, página 17. Comentário. Portanto, você é solicitado apenas a estar consciente desses pensamentos mágicos e necessidades pecaminosas. Não se sinta culpado sobre eles, Jesus diz, nem os julgue como pecaminosos, pois isso leva à projeção que constrói uma barreira entre você mesmo e outra pessoa, que então se torna o repositório do seu pecado. Jesus pede a você que, em vez disso, aceite sua ajuda em olhar para o seu medo dele, porque é esse medo do amor que você rotulou de pecado. Além disso, é sua necessidade de se defender contra o pecado que o tem forçado a lutar contra todos os outros no mundo. Como sempre, Jesus o impele a voltar à fonte do problema, a parte tomadora de decisões da sua mente que disse:
estou melhor por conta própria, fora do amor de Deus. Citação: a tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Texto, capítulo 5. Comentário: o princípio de expiação do Espírito Santo reflete o amor de Deus, que é o tudo em tudo. Coríntios, versículo 15. Citado no Curso em Milagres também. No texto, capítulo 7. Que reforça sua realidade em nossas mentes iludidas. Nesse amor, meu ser não é nada, mas no meu reino, Deus é o nada e eu o tudo. Eu sou o tudo em tudo. Essa usurpação é o nosso pecado e, no entanto, não é nada mais do que um tolo equívoco que não teve efeitos no tudo, que é o tudo, fora do qual nada existe. E, portanto, não tenho que lutar contra os dragões do ego, quer no mundo como um todo, quer nos meus relacionamentos especiais, ou, acima de tudo, em mim mesmo. Se eu lutar, os torno reais. A famosa declaração bíblica é apropriada aqui. Entre aspas, não resista ao mal. Mateus, versículo 5. Quando você resiste ao mal, reforça sua presença, uma vez que você não se opõe a algo que primeiro não tenha julgado como uma ameaça. É uma vergonha que o Deus bíblico nunca tenha prestado atenção a essa linha, porque a Bíblia, em sua totalidade, é baseada em sua resistência ao mal, reagindo ao pecado percebido do seu filho. Portanto, tudo o que você precisa fazer com o mal é sorrir gentilmente e perceber que isso não é assim, sendo meramente um pensamento tolo sem efeitos. Isso é importante entender conforme você fica cada vez mais consciente do seu ego, um risco ocupacional de qualquer estudante do curso. É tentador se desesperar pelo fato do ego nunca parecer mudar e estar sempre com você. Você não precisa se desesperar, ele nunca muda. O que muda é o professor com quem você escolhe olhar para o seu ego. Nós vimos que desde o início, o ego tem sido 100% assassino e cruel, egoísta, autocentrado e preocupado com seu próprio especialismo. Isso é uma constante. O que muda é como olhamos para isso, com gentileza e benignidade, em vez de culpa e julgamento. Assim, Jesus nos impele a nos focalizarmos na correção, não na sombra do problema aparente. Citação: concentra-te apenas nela, sua disponibilidade, e não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Se pudesses vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Vem a ele, não em arrogância, presumindo que tens que conseguir o estado que ele traz com sua vinda. O milagre do instante santo está na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é. E na tua disponibilidade para isso está também a tua aceitação de ti mesmo tal como foste criado. Texto, capítulo 18. Comentário: nós aceitamos a nós mesmos tal como fomos criados através da nossa disponibilidade de olharmos para o ser sombrio do ego, feito como um substituto para o ser glorioso que Deus criou. Lutar contra a sombra reflete nossa perturbação em relação a nada, levando a diminuta e louca ideia a sério. Texto, capítulo 27. O que reforça sua realidade em nossas mentes iludidas. No entanto, olhar gentilmente para o ego com o amor de Jesus ao nosso lado
nos assegura que suas, abre aspas, pesadas paredes e portas de ferro, fecha aspas, vão desaparecer suavemente em sua própria nulidade. Mais uma vez, nós não lutamos contra os egos dos outros e certamente não lutamos contra ele em nós mesmos. Nós olhamos com o amor de Jesus e naquele ponto, abre aspas, uma estrela é deixada para trás, fecha aspas. A estrela simboliza o perdão, apontando o caminho para que os outros sigam, dizendo que nossa escolha pelo perdão do Espírito Santo também é deles, porque o mesmo professor está neles. Nós, portanto, nos tornamos um exemplo brilhante, como Jesus é nosso exemplo brilhante, de como se parece alguém que fez a escolha correta. Nós podemos não fazer isso o tempo todo, mas nesse instante liberamos nossos julgamentos contra os outros e nós mesmos. Nosso relacionamento com Jesus nos permite escolher sua estrela de perdão, como o poema de Ellen, entre aspas, a forma da estrela reflete para nós. Citação. O mundo pode ser para nós uma estrela brilhante, porque representa um pensamento de Deus. Seu Filho habita onde Ele, Deus, quer que Ele habite. E nenhuma nota na canção do céu é perdida, dentro do brilho quieto da estrela, que é a resposta silente à busca que o mundo estabeleceu, mas que não existe. As Dádivas de Deus, página 66. Citação. O perdão tem que ser praticado. Comentário. Essa é uma linha que precisa ser esclarecida e lida de novo e de novo. Entender a teoria do perdão de Um Curso em Milagres não significa nada se você não praticá-la. E voltando ao parágrafo 9, observar a si mesmos acusando os outros, perguntando-se, abre aspas, eu acusaria a mim mesmo por fazer isso? Fecha aspas. A resposta certa seria sim. Eu certamente me acusaria, pois isso significa que eu existo e minha identidade permanece segura. Eu finjo que não estou acusando a mim mesmo, assim como finjo que estou acusando você, mas de forma inconsciente, alegremente acuso a mim mesmo de pecado, porque isso, mais uma vez, prova a minha realidade. Se eu for impecável e inocente, eu, como um ego, não existo mais. Eu não conheço minha identidade, no entanto, conheço meu ser separado e pecador, que é testemunhado pelos meus julgamentos, nascido do tratamento injusto que sofri nas mãos de outra pessoa. Assim, Jesus diz que as seguintes palavras são aterrorizantes para o mundo separado. Citação. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou, ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Texto capítulo 31. Comentário. É por isso que precisamos aprender a dizer com real intenção essas palavras. Citação. Entretanto, nesse aprendizado nasce a salvação. E o que tu és vai te falar de si mesmo. Texto capítulo 31. Comentário. O custo do seu, entre aspas, sim, é a salvação, lembrando do que nós somos. Citação. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Comentário. O perdão tem que ser praticado, porque o aprendizado do mundo, a projeção do que queremos aprender com ele, é o oposto a ele. O mundo diz que o pecado é real, demonstrado pelo corpo vitimado. O objetivo de todos é manter o ser separado, mas recusando o pecado associado a ele.
Nós colocamos a face da inocência para justificar a validação do autoconceito de um ser prejudicado, pelo qual o mundo é responsável. Citação: o que se aprende desse mundo é construído em cima de um autoconceito que é ajustado à realidade do mundo. Ele cabe bem nele, pois essa é uma imagem apropriada a um mundo de sombras e de ilusões. Aqui ela caminha em casa, onde o que vê é uno com ela. O aprendizado do mundo serve para construir um autoconceito. Esse é o seu propósito? Que venhas sem um autoconceito e o faças à medida em que segues adiante. E na época em que atingires a, entre aspas, maturidade, tu o terás aperfeiçoado para enfrentar o mundo em termos iguais, em unidade com as suas exigências. Um autoconceito é feito por ti. O autoconceito que o mundo quer ensinar não é o que aparenta ser, pois ele é feito para servir a dois propósitos, apenas um dos quais a mente é capaz de reconhecer. O primeiro apresenta a face da inocência, o aspecto que é encenado. É essa face que sorri e cativa, e até mesmo parece amar. Texto, capítulo 31. Comentário. A segunda face, como a sessão vai discutir, é a face oculta do ódio, o sonho secreto no qual somos os assassinos pecadores. Texto, capítulo 27, que é o que a face da inocência tenta esconder. O disfarce é tão efetivo que nós precisamos de um guia para nos ensinar o oposto exato de tudo o que o mundo tem nos ensinado. E, de fato, o oposto exato do que muitas espiritualidades ensinaram. Portanto, o perdão requer muita prática para desfazer a resistência a reconhecer a verdade do nosso ser e a falsidade do nosso ser. Lembre-se dessa adorável linha resumidora. Citação: que eu não me esqueça de que o meu ser é nada, mas meu ser é tudo. Livro de Exercícios, página 358. Citação: não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade. E, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Comentário. O perdão não é nossa realidade, mas ele forma o laço entre as ilusões do pecado e a verdade da expiação, ambos em nossas mentes. O perdão como o mundo conhece, perdão para destruir, é alienígena ao verdadeiro perdão, pois ele torna o erro real enquanto o ignora. Ele mantém a validade do mundo separado e não reconhece que tudo aqui é um sonho de nossa própria escolha, não em algum passado distante, mas agora, pois tudo, tanto da mente certa quanto da mente errada, acontece dentro do mesmo instante. O verdadeiro perdão nos eleva acima do sonho, do tempo e do espaço, e nós olhamos para baixo com Jesus em nós mesmos e o ouvimos dizer, abre aspas, meus irmãos, figuras do sonho, o que vocês pensam, sentem e percebem não é a verdade. Fecha aspas. Um exercício específico em perdão se segue agora. Citação. Hoje praticamos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união. Comentário. Nosso perdão a outra pessoa, realmente nossas projeções, nos aceleram ao longo do caminho que nos une ao nosso verdadeiro ser, cuja memória é mantida para nós em nossas mentes. Em um nível prático, isso significa que quando não perdoamos e insistimos em estar certos e saber melhor do que Jesus, acreditando que negar o amor é preferível a estendê-lo, é porque não queremos nos reunir à verdade. Se o perdão é o único meio de nos lembrarmos de quem somos como verdadeiro Filho de Deus, então adotarmos a forma de perdão do ego é o meio de permanecermos adormecidos e não voltarmos para casa. Se nós fôssemos realmente honestos, portanto, iríamos dizer, abre aspas, eu quero ser um indivíduo e manter minha singularidade, e não quero perder meu ser separado. Se eu segurar a mão de Jesus e caminhar através da ilusão do ego, certamente vou perder meu especialismo.
Meu desaparecimento na unicidade do céu significa que a separação se foi, e é isso que me amedronta. Fecha aspas. A honestidade real, então, admite que não queremos voltar para casa e, portanto, não queremos Jesus como nosso professor. Em seu lugar, nós escolhemos o ego, o que preserva nossa identidade e a mantém sacrossanta. Assim, Jesus nos explica, em palavras que já vimos, o que está envolvido em nos unirmos a Ele. Citação: Quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Texto capítulo 8. Comentário: o perdão, novamente, é o meio de nos lembrarmos dessa verdade, enquanto reter as mágoas nos permite esquecer. Jesus quer que vejamos a conexão causal entre nos agarrarmos aos julgamentos, aberta e ocultamente, e nossa infelicidade e dor. Só então podemos perceber que nossa aflição vem de uma decisão que diz: eu não quero voltar para casa e me reunir à verdade de quem sou como filho de Deus. Assim, escolho não perdoar. Citação: pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos, que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com Ele. Comentário: uma vez que as mentes são unidas, um irmão é todos os irmãos. Quando libero minhas mágoas no instante santo e percebo que você e eu somos um, em ilusão, assim como na verdade, também percebo que sou um com a filiação. No final da escada da oração, que o perdão me ajudou a subir, eu digo a todos que vêm para se unir em oração comigo: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. E assim ele é na verdade. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele, pois compreendeste que ele nunca partiu, e tu, que parecias sozinho, és um com ele. Comentário: o pensamento da unidade na minha mente permanece como um farol de luz que diz a todos: assim como acontece com a luz de Jesus, abre aspas, a decisão que eu tomei, você também pode tomar, fecha aspas. Citação: para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com o guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe que eu perceba o perdão tal como é. Comentário: isso significa que eu primeiro vejo o perdão como ele não é, e sou honesto comigo mesmo sobre ter escolhido o ego como meu guia. Assim, a primeira parte dessa lição falou do perdão do ego, e a maioria das sessões no texto começa da mesma forma, apresentando o sistema de pensamento do ego. Citação: em seguida, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus, entre aspas, pecados, um por um, à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconheces que só estás usando as suas, entre aspas, ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Comentário: em outras palavras, os pecados que eu percebo em você se tornam uma sala de aula na qual aprendo que o pecado é uma ilusão. É por isso que a palavra está entre aspas. Se o pecado é ilusório, então a separação e o especialismo também são. A verdade é que somos um. A verdade que salva o mundo. Isso não tem nada a ver com nada externo, porque não existe nada externo para salvar. Somos salvos do sistema de pensamento que diz que a individualidade é real e nosso egoísmo justificado. Assim, Jesus fala do mundo terminando em. Citação: uma ilusão como começou, porém seu fim será uma ilusão de misericórdia. A ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. Assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. Manual dos Professores, capítulo 14.
Comentário. Jesus nos pede para olharmos diretamente para os pecados de outra pessoa para que possamos nos recordar da nossa projeção, o passo necessário para o perdão e a cura. Uma vez que as mentes são uma, nossa cura é a cura do mundo. Assim, Jesus realmente usa o que nós fizemos para ferir como um instrumento para ajudar. Texto, capítulo 25. Citação. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo, abre aspas, eu me condenaria por fazer isso? Fecha aspas. Comentário. Ao fazer uma lição como essa, nós usualmente pensamos no ser que condenamos como sendo o corpo. É quase impossível não fazê-lo, mas precisamos nos lembrar de que o pecado de que acusamos nosso irmão é uma projeção do pecado de que acusamos a nós mesmos. Podemos identificar o pecado com sentimentos e comportamentos não amorosos. No entanto, isso é apenas uma sombra dos pensamentos pecaminosos em nossas mentes. Nós, assim, precisamos voltar lá para escolher outra vez. O que nos acelera ao longo desse processo de perdão é aceitar que não sabemos nada e Jesus sabe tudo. Nossas percepções não são verdadeiras, não são pecaminosas, más ou perversas, mas irreais, porque são baseadas na separação. É uma ilusão de nós mesmos que projetamos para fora, fazendo surgir uma ilusão de ataque. Trabalhando no reverso disso, Jesus usa os pseudo-ataques a outra pessoa como veículo, a via régia de Freud, para perdoar os pseudo-ataques a nós mesmos. Assim somos curados e nosso irmão junto conosco. Citação. Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. E agora estás preparado para a liberdade. Se até esse momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. Comentário. A carga que sentimos, o aperto do peso sobre nosso peito, é a culpa. Jesus diz, citação, tu não tens ideia do alívio tremendo e paz profunda que vem de encontrares a ti mesmo e a teus irmãos, totalmente sem julgamento. Texto capítulo 3. Comentário. O julgamento é uma arma principal no plano do ego para nos salvar da culpa que tornamos real em nossas mentes. Para corrigir esse erro, nós agora consideramos os julgamentos como salas de aula nas quais nosso novo professor retraça nossos passos conosco, revelando seu ponto de origem. Jesus nos diz que nossos julgamentos surgiram da crença da mente no pecado e culpa, e da nossa necessidade de escapar deles, vendo-os em outra pessoa. É por isso que nós precisamos compulsivamente encontrar falhas nas outras pessoas. Nossos julgamentos vêm, como vimos repetidamente, da necessidade de protegermos nossa individualidade, negando o pecado em nós mesmos e vendo-o em outra pessoa. Então, essa é a carga do julgamento sob a qual vivemos. O problema é que nos acostumamos com ela e nem mesmo estamos cientes de viver sob tal insanidade do ego. Estar aqui é realmente uma carga terrível, porque não estamos com Deus e negamos nossa realidade como espírito. Precisamos reconhecer isso antes de podermos dar o próximo passo, para percebermos que não estamos vivendo aqui de forma alguma. Não precisamos, entretanto, pular esses passos. Colocar uma cara feliz em nosso dia não vai funcionar, porque isso nega a carga do julgamento ainda mais, tornando ainda mais difícil de entender sua natureza onerosa, a condição necessária para liberá-la. Jesus vai, portanto, nos ensinar o grande custo de nos agarrarmos aos julgamentos contra os outros, à sombra de um custo ainda maior de nos agarrarmos aos julgamentos contra nós mesmos. Tais julgamentos não são apenas insanos, mas equívocos tolos e opressivos demais, porque não estamos em paz. Seria outra coisa se o assassinato nos fizesse felizes,
mas não faz. E não podemos fingir mais que culpar os outros e ver a nós mesmos como vítimas inocentes funciona para nós. Quando finalmente liberarmos o julgamento sobre os outros e sobre nós mesmos, vamos experimentar miraculosamente esse, entre aspas, sentimento de alívio nítido. Citação: o tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. Comentário: esse ser é a mente, não a pessoa que pensamos ser e que vemos todas as manhãs no espelho do banheiro. Citação: o perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Comentário: como eu digo todas as vezes, porque Jesus diz isso o tempo todo, o perdão não significa nada se você não praticá-lo. Ele lhe diz aqui, assim como faz através de todo o livro de exercícios, que haverá momentos do dia em que você não vai fazer o que ele pede. É aí que você precisa praticar ainda mais, ser realmente atento à sua tolerância com a divagação da mente, que o levou do seu lar na mente de Deus para o ego, e depois ao pecado e à culpa que você projetou em todas as outras pessoas. O ego, assim, faz com que você se focalize no que os outros corpos fazem para magoá-lo, ou no que eles fazem para fazer seu corpo se sentir melhor. A ênfase claramente estando no corpo e não na mente. Portanto, Jesus o instrui a ser atento à rapidez com que você pula da verdade para o que o ego lhe diz. O problema não está em você, a mente, mas em alguém mais, o corpo. Citação: quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão, ao dizeres a ti mesmo. Comentário: não podemos ver através da ilusão, a menos que peçamos ainda a Jesus. Na verdade, o perdão sem sua ajuda é impossível, que é o motivo pelo qual lutamos para fazer as coisas por conta própria e praticamos o perdão para destruir. E então Jesus nos faz dizer, citação: que eu percebo o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Comentário: Jesus apela aos nossos motivos egoístas, dizendo que deveríamos perdoar, não porque é maravilhoso, nobre e santo, ou porque ele nos diz para fazermos, mas porque vamos nos sentir melhor. É essencial vermos a conexão causal entre nossa decisão de sermos separados dele e seus efeitos, a corrente de dor que colocamos sobre nós mesmos. Vale a pena sofrer para que alguém mais se sinta culpado? Essa insanidade não faz sentido para uma pessoa sã. Portanto, peça ajuda a Jesus para perceber que seus julgamentos contra outros são ataques apenas a você mesmo. Você merece muito mais do que isso. Citação: em tudo o que fizeres, lembra-te disso. Ninguém é crucificado sozinho e, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Comentário: o Filho de Deus é um, e então, se eu busco crucificar você, estou crucificando a mim mesmo. Isso desfaz o jogo do ego de gangorra, no qual um está embaixo e o outro está em cima. Eu crucifico você até você descer, dessa forma me capacitando a ressuscitar conforme subo. O perdão funciona apenas se eu perceber que o que faço a você, faço a mim mesmo. Lembre-se de que o ego não entende a similaridade, mas apenas a diferença. O ego ensina que você e eu somos diferentes. Um é pecador, o outro inocente. No entanto, o Espírito Santo ensina que você e eu somos o mesmo. Nós compartilhamos o sistema de pensamento do ego e o caminho para casa. Quando Jesus diz, entre aspas, ninguém pode entrar sozinho no céu, quer dizer que eu não posso entrar no céu à sua custa, mais do que poderia entrar do meu próprio céu, o céu do ego, à custa de Deus. Como ele diz no texto. Citação: a salvação é uma aventura de colaboração, juntos ou não, de forma alguma.
O arco da paz é atravessado 2 a 2. Comentário. Isso não significa que você literalmente anda pelo caminho comigo. Você não tem que estar ciente da salvação e nem mesmo existe fisicamente. O que importa é que eu não nos veja como separados. Dessa forma, minha percepção de diferenças na minha mente é curada. Isso aconteceu quando eu, de forma grata e alegre, percebo que o professor que escolhi tem estado errado e não me definiu bem. E o professor real, Jesus, vai gentilmente me levar para casa.